Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é figurinha carimbada em qualquer prova de concurso público: o controle da administração pública. Vamos juntos entender por que esse assunto é tão crucial e, claro, como dominar os pontos que realmente fazem a diferença na hora da prova. Para começar, a pergunta que não quer calar. Por que será que as bancas de concurso dão tanta, mas tanta importância para esse tema? Entender o porquê disso já é meio caminho andado para gabaritar as questões. A lógica por trás de todo o sistema de controle é, na verdade, bem simples de entender. Pensa só, os agentes públicos, eles estão ali administrando um patrimônio que não é deles, é um patrimônio de toda a sociedade. Então é mais do que natural que essa gestão precise ser fiscalizada, e fiscalizada de perto. Mas afinal, o que é controle nesse contexto? Bom, a definição formal está aí na tela. Essa capacidade, e mais do que isso, é um dever de vigiar, de orientar e, quando for preciso, de corrigir o que outros órgãos e agentes públicos estão fazendo. Funciona como um verdadeiro mecanismo de segurança, sabe? Para garantir que a máquina pública ande nos trilhos. Esse mapa aqui ajuda a gente a organizar as ideias de um jeito bem visual. Ele basicamente responde a 3 perguntas que são fundamentais. O que exatamente é o controle? Quem é que faz esse controle? E talvez o mais importante, para que ele serve? Vamos explorar cada um desses pontos agora. Ok, vamos entrar agora na primeira grande divisão, aquela distinção clássica que as bancas adoram cobrar, de onde vem o controle. Aqui, o ponto central, a chave de tudo, é a localização de quem fiscaliza. Para ficar bem fácil, o controle interno é como se um departamento estivesse revisando o trabalho de outro, mas dentro da mesma empresa, tá tudo em casa. Já o controle externo, aí a história é outra. É como se viesse uma auditoria de fora. É um poder fiscalizando o outro, garantindo aquele famoso equilíbrio do sistema de freios e contrapesos. E olha só que detalhe importante, uma nuance que pode derrubar muita gente na prova. O termo controle externo tem 2 sentidos. Um sentido bem amplo, que é basicamente qualquer controle que um poder exerce sobre o outro. E tem também um sentido estrito, bem específico, que se refere àquele controle feito pelo Poder Legislativo com a ajuda fundamental do Tribunal de Contas. Beleza, agora vamos para a próxima comparação que é super importante. A gente vai ver qual é o aspecto do ato administrativo que está sendo controlado. Isso muda tudo. Essa diferença aqui ela é crucial. O controle de legalidade faz uma pergunta bem direta. Esse ato seguiu a lei, sim ou não? Já o controle de mérito vai além. Ele pergunta, dentro das opções que a lei permitia, essa foi a melhor escolha? Foi a mais conveniente, a mais oportuna? Por exemplo, a lei permite construir uma escola ou um hospital. A decisão entre um e outro é uma questão de mérito. E isso, claro, nos leva a uma daquelas perguntas clássicas de concurso. Um juiz pode chegar e anular a decisão de um administrador, dizendo que a sua própria escolha seria melhor? Então, a regra geral é clara. Não, o judiciário não pode se meter no mérito. Um juiz não pode simplesmente dizer que era melhor ter construído a escola em vez do hospital. Contudo, e sempre tem um contudo, né? Se a decisão do gestor for completamente absurda, sem pé nem cabeça, desproporcional, aí ela ultrapassa a fronteira do mérito e se torna um ato ilegal. E sendo ilegal, aí sim o judiciário pode anular. Agora, vamos colocar a nossa lupa sobre uma instituição que é super importante, mas que muita gente ainda confunde: o Tribunal de Contas. Muita atenção neste ponto, porque isso é o que a gente chama de casca de banana de prova. Apesar do nome, Tribunal de Contas, ele não faz parte do Poder Judiciário, não mesmo. O TCU é um órgão independente e a sua principal função é auxiliar o Poder Legislativo a fiscalizar as contas do governo. A atuação do Tribunal de Contas, o TC, acontece basicamente em 3 frentes. Primeiro, ele emite um parecer prévio sobre as contas do presidente da República. Depois, e aqui o verbo é importante, ele julga as contas dos outros administradores públicos. E por fim, se encontrar alguma irregularidade, ele pode aplicar sanções, como multas. E aqui vai uma dica de ouro, daquelas que separam quem realmente está preparado. E qual é a grande sacada aqui? Embora o foco principal do Tribunal de Contas seja a legalidade das contas, ele pode sim analisar se um gasto foi eficiente, se a gestão foi boa. Mas, atenção ao detalhe, ele pode apontar a ineficiência, mas ele não pode anular o ato só por isso, nem pode tomar a decisão no lugar do gestor. É o que chamamos de um controle de mérito limitado. Agora vamos entrar num terreno um pouco mais polêmico, daqueles que aparecem em questões mais elaboradas. O controle sobre a chamada administração indireta, como as fundações e as empresas estatais.
A pergunta que gera todo o debate é essa. Quando um ministério, que é da administração direta, fiscaliza uma empresa estatal a ele vinculada, esse controle é classificado como interno ou externo? A verdade é que não existe um consenso sobre isso entre os especialistas, há uma divergência. Mas, para o que nos interessa, que é a prova, o ponto crucial é saber que algumas das principais bancas examinadoras já se posicionaram considerando esse controle como externo. Então, para não ter erro na hora da prova, o ponto seguro é o seguinte: essa discussão de ser interno ou externo é uma coisa, mas o que é indiscutível é que esse controle é sempre de natureza administrativa. E ele é baseado numa relação de vinculação, que é uma supervisão, e não de subordinação hierárquica, que é aquela relação de chefe-funcionário. Ufa, vimos bastante coisa, né? Então, que tal a gente fazer agora aquela revisão final só para garantir que as ideias mais importantes ficaram bem fixadas? Vamos lá, os pontos que não dá para esquecer. Primeiro, o controle existe porque o que é público é de todo mundo. Simples assim. Segundo, interno é dentro de casa, no mesmo poder. Externo é um poder de olho no outro. Terceiro, legalidade é checar se o ato obedeceu à lei. Mérito é avaliar se foi a melhor decisão possível. E por fim, quarto, Tribunal de Contas não pertence ao Judiciário, ok? É um órgão independente que dá um suporte técnico para o Legislativo. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Todo esse aparato de controle, toda essa estrutura, ela realmente garante uma gestão pública melhor, mais eficiente, ou será que, no fim das contas, ela só garante que as regras do jogo sejam seguidas? É uma ótima pergunta para se ter em mente ao continuar os estudos. Bons estudos e até a próxima!